Está na rede marvada, embora o ramo chegar, quer rever os antigos tropeiros da Borné. São tropas de burros que vêm do sertão, trazendo seus fardos de pele ao lutão. Passo moroso, só a fome galopa, pois tudo atropela, braços da tropa, o duro chicote cortando seus tumbos, os caços feridos nas pedras aos tumbos, só poeira e o sol que pisava ao longo caminho que nunca se acaba.
coisas que a gente pensa assim, por que eu não pensei nisso antes? Né? Obrigado, Angel, que além de reitor da Universidade Estadual da Paraíba, é um exímio cantor e músico. Senhoras e senhores, queremos avisar a todos que nesse seminário Cidade Expressa nós teremos alguns debates, algumas palestras importantes e em seguida as palestras o público poderá participar com perguntas, as quais deverão ser por escrito e a nossa equipe de recepcionista, de cerimonialistas irão até vocês para pegarem essas perguntas, passarem para o mediador da palestra do momento. Gostaria de fazer o registro de presença do Dr. Paulo Brasileiro, engenheiro do Detran, a presença do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, Álvaro Barros, de João Alberto, do Sebrae, a presença também da Agnello Cândido, presidente do Grupo Admiro Cândido, a presença de Carlos Roberto Vieira, da empresa Borborema, e agradecer a presença também de Gilma Souto Maior, representando aqui o Grupo Municipal de Convivências dos Idosos do bairro da Palmeira. O Seminário Cidade Expressa é uma realização do Comitê Técnico de Mobilidade Urbana de Campina Grande, promoção do Jornal da Paraíba. E nesse momento, gostaria de convidar ao palco o coordenador do Comitê Técnico de Mobilidade Urbana de Campina Grande, Anchieta Bernardino. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. A mobilidade urbana se apresenta como um dos principais desafios das médias e grandes cidades do Brasil e do mundo. O deslocamento das pessoas em busca de serviços de saúde, consumo, empregos, estudos, oportunidades de trabalhos e negócios contribuem para a concentração populacional nos centros urbanos, a exemplo de Campina Grande. Preocupados com este cenário e com o advento da Lei Federal 12.587/2012, há 4 anos, iniciamos uma série de eventos visando discutir e propor soluções para a mobilidade urbana de nosso município e região. Sintonizados com a problemática, em fevereiro de 2014, o prefeito Romero Rodrigues, através da Lei 5.417, constituiu um Comitê Técnico de Mobilidade Urbana de Campina Grande e região metropolitana. O CTMU tem na sua composição instituições das mais representativas, que nesse momento aproveitamos o ensejo para apresentar virtualmente aos senhores com seus respectivos dirigentes. Senhoras e senhores, na coordenação deste comitê técnico, iniciamos a 3ª edição do Seminário Cidade Expressa, destacando a contribuição do CTMU para a formalização do plano e das atribuições e responsabilidades que foram atribuídas a este comitê por força de leis, bem como da importância da sociedade para acompanhar e fiscalizar as ações e projetos decorrentes da implementação do plano. Nesse sentido, chamamos a atenção dos senhores para o artigo 18 da lei que institui o Planmob de Campina Grande. O monitoramento da implementação do Planmob CG
no que toca à operacionalização das estratégias previstas e aos seus resultados em relação às metas de curto, médio e longo prazo, será realizado pelo Comitê Técnico de Mobilidade Urbana, criado pela Lei Municipal 5.417, de 7 de fevereiro de 2014. Diz o parágrafo único do artigo 18. O monitoramento do cumprimento do Plano de Mobilidade Urbana deverá ser apurado anualmente e divulgado no balanço anual de mobilidade urbana a ser disponibilizado na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Campina Grande e divulgado anualmente na realização do seminário Cidade Expressa, cuja data foi estabelecida pela Lei Municipal 5.416, de 7 de fevereiro de 2014. Entendemos que para a materialização do Plano de Mobilidade Urbana de Campina Grande, é notável a necessidade e a urgência de harmonizar os movimentos de deslocamentos das pessoas com agilidade, eficiência, conforto e segurança, além de mitigar os impactos negativos gerados pelo transporte urbano, especialmente os congestionamentos, os acidentes, a poluição visual, atmosférica e sonora, bem como a exclusão social. Para que tenhamos esses desafios da mobilidade urbana superados e para a materialização dessa visão de futuro, objetivando uma cidade que possibilite a geração de múltiplas oportunidades de trabalho e negócios, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento urbano em bases ambientalmente sustentáveis, além de assegurar as melhores condições de mobilidade, acessibilidade e conectividade em todo o espaço urbano, vamos precisar do esforço conjunto de todos os setores da sociedade, motivo pelo qual, mais uma vez, chamamos a atenção dos senhores para o trabalho que nos espera no Comitê Técnico de Mobilidade Urbana de Campina Grande. Nesse momento, não poderíamos deixar de agradecer aos nossos convidados e palestrantes e destacar a presença conosco do Dr. César Cavalcante, da MTP Pernambuco, Dr. Carlos Batinga, engenheiro e consultor de mobilidade urbana, arquiteta e urbanista Guadiana Cortizo, do Ministério das Cidades, e da administradora, economista e primeira mulher urbanista do país, doutora Ana Carla Fonseca Reis, como também a coordenadora do Plamob, a doutora Valéria Castro, que será a nossa primeira palestrante. Sejam bem-vindos. Muito obrigado e bom seminário para todos. Senhoras e senhores, tivemos, portanto, as palavras de Anchieta Bernardino, coordenador do Comitê Técnico de Mobilidade Urbana de Campina Grande. Ao término da primeira palestra, informamos que será formada uma mesa de debate com a participação da palestrante e dos engenheiros especialistas em mobilidade urbana César Cavalcante, Carlos Batinga e Guadiana Lopes Cortizo, do Ministério das Cidades. Nesse momento, convido para subir ao palco ela que é engenheira civil com atividades desenvolvidas
nos setores público e privado, consultoria nas áreas de gestão, políticas públicas, planejamento estratégico, planejamento e projetos em engenharia de trânsito, transportes e mobilidade urbana. Ela é formada mestre em engenharia de transportes pela Universidade Federal da Paraíba, hoje UFPB, Universidade Federal de Campina Grande, Departamento de Engenharia Civil, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, na área de concentração, transportes, esse concluído em 1990 aqui em Campina Grande. Especializada lato sensu em administração pela Universidade Federal da Paraíba, hoje o UFCG, Departamento de Administração, Programa de Pós-Graduação em Administração, conclusão em 1995, graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, hoje o UFCG, Departamento de Engenharia Civil, Centro de Ciências Tecnológicas, concluído em 1994 aqui em Campina Grande. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho a primeira palestrante desta manhã, Valéria de Castro Costa Barros. Antes do início da palestra, fazer o registro de presença do excelentíssimo senhor prefeito Romero Rodrigues, do deputado federal Rômulo Gouveia, do vice-prefeito de Campina Grande, Ronaldo Guianima Filho. Sejam bem-vindos a este seminário. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje presente e proferir essa palestra para vocês, para falar sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Campina Grande, que tivemos a honra de coordenar a equipe técnica. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao prefeito municipal, Romero Rodrigues, pela confiança de ter me convidado para coordenar essa equipe. E a gente, prefeito, trabalhou bastante para que pudéssemos entregar no prazo que estava estabelecido pelo instrumento legal e pudéssemos assim honrar Campina Grande, honrar sua pessoa, honrar sua administração, dentro de um compromisso que foi assumido conosco há um ano atrás. Confesso para vocês que não foi fácil desenvolver esse plano, porque foi uma tarefa muito árdua, tivemos que nos dedicar bastante, e esse trabalho, o resultado positivo desse trabalho, eu gostaria de dividir com a equipe técnica. Graças a Deus tivemos um grupo de técnicos da Prefeitura Municipal de Campina Grande, que pôde, justamente junto comigo, desenvolver esse trabalho. Tivemos também o apoio de outros técnicos de outras instituições, como da Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, da Universidade Estadual da Paraíba, tivemos também do Detran e também tivemos uma consultoria externa, que a nossa companheira de trabalho, Caroline Magalhães, que foi uma lutadora, uma batalhadora nesse trabalho. Gostaria de agradecer também ao Comitê Técnico de Mobilidade Urbana, que durante um ano trabalhou conosco, sugerindo e nos advertindo e nos apresentando soluções para a melhoria desse trabalho. Também gostaria de agradecer o empenho e a dedicação que tiveram os secretários, Dr. José Marcos, superintendente da STTP, e André Agra, na Secretaria de Obras, que também colaboraram conosco na operacionalização desse plano. Esse trabalho que nós desenvolvemos foi um trabalho muito importante, porque ele agora vai deixar Campina Grande um documento, um instrumento legal que possa balizar todo o planejamento de mobilidade urbana da nossa cidade. Então, nós vamos mostrar para vocês uma síntese desse trabalho, para que a gente possa poder discutir um pouco com vocês os grandes problemas da mobilidade urbana da nossa cidade. Todo esse trabalho ele foi balizado em uma norma legal. Nós nos balizamos na Lei da Mobilidade Urbana, que é a Lei 12.587, essa lei de 2012. E por que a importância desse instrumento legal? Porque os gestores públicos, eles não tinham até então um instrumento que resguardasse algumas ações que são importantes para os municípios, de respeito ao pedestre,
ao ciclista, à prioridade do transporte coletivo. Se falava muito nessas prioridades, nessas necessidades, mas não existia um documento legal no Brasil que contemplasse todas essas necessidades porque passam nas cidades, até porque o Brasil se tornou um país urbano nos últimos 30 anos e as pessoas migraram para as cidades e aí os problemas de mobilidade urbana começaram a acontecer. Um país que deu prioridade ao veículo individual chegou à conclusão de que não pode mais dar prioridade ao transporte individual, porque senão as cidades vão parar. E é isso que está acontecendo no nosso país. Com os cenários que temos hoje no nosso país, a gente pode entender que as ações precisam ser tomadas, e são ações que precisam ser tomadas já num curto prazo. Algumas ações precisam de curto prazo, porque senão as cidades vão parar. E a gente tem que entender que essa questão da mobilidade urbana, ela é um problema que vai se acentuando se as cidades não se planejarem. Então, é de fundamental importância que exista planejamento urbano. O Brasil, ele pode se mirar em países da Europa que já passaram por esse problema anteriormente. Há 50 anos, a Europa convivia com esse problema de mobilidade urbana quando a indústria automobilística naqueles países começou também a colocar carros demais nas ruas, sem nenhum controle, e a própria população disse que não, que assim já bastava, que era preciso que se mudasse essa conotação, porque as cidades, elas não são feitas para os carros, as cidades são feitas para as pessoas. E a gente começa a observar aqui no Brasil as grandes metrópoles como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Brasília, têm problemas muito mais sérios de mobilidade urbana do que Campina Grande. Mas se Campina Grande não se preparar, não fizer o trabalho preventivo, com certeza, daqui a um tempo, nós teremos problemas sérios de congestionamento e problemas mais sérios de acidentes de trânsito. Então, são esses pontos que a gente precisa ter cuidado para que nós não deixemos que nossa cidade se transforme numa grande metrópole ou uma região metropolitana, como já é, sem esse planejamento urbano tão necessário e que requer um embasamento muito grande de equipe técnica dos órgãos municipais. Do ponto de vista estadual, também a gente se preocupa porque as pessoas estão morando muitas vezes longe de onde trabalham. E esse impacto na mobilidade urbana, ele agrava muito o deslocamento das pessoas. Então, Campina Grande hoje já sofre outras cidades do seu entorno que fazem parte de uma região metropolitana em que essas pessoas vêm trabalhar em Campina Grande e perdem muito tempo no seu deslocamento. Também a instalação de conjuntos habitacionais em regiões mais afastadas da cidade, onde as pessoas, para exercerem as suas atividades cotidianas, elas têm que se deslocar bastante tempo, perdendo assim tempo e ocupando o espaço viário. Tudo isso tem a ver também com o planejamento urbano. Devido a todos esses pontos, a gente não pode pensar em planejamento de trânsito e de transporte sem deixar também que esses planejamentos têm que estar interligados com o planejamento urbano. Para a gente apontar e identificar a questão da prioridade do transporte individual no nosso país, nós tivemos o cuidado de identificar como está o crescimento da frota de veículos automotores no nosso país. Para vocês terem uma ideia, no ano 2000, o Brasil tinha quase 30 milhões de veículos e já agora, com o dado do Denatran, de abril de 2015, o Brasil já chega a quase 90 milhões, estamos com 88 milhões de veículos automotores no Brasil. Então, em 15 anos, essa frota quase que triplicou. Existe todo um incentivo no país à indústria automobilística, porque essa indústria, ela muitas vezes alavanca o crescimento do país, com emprego, gerando emprego, mas é preciso pensar que as cidades não têm mais capacidade de absorver uma demanda maior de veículos automotores.
Quando a gente faz uma observação nesse outro gráfico, vocês podem observar que esse vermelho, que são as motocicletas, vocês podem observar que o índice de crescimento por veículo de duas rodas, as motocicletas, ele também tem uma participação percentual muito grande. Já no ano de 2015, esse crescimento vem evoluindo e a entrada das motonetas no Brasil, essas motocicletas sem emplacamento e sem necessidade nenhuma de formação de condutores que se colocam nas ruas sem muitas vezes saberem como devem se comportar no trânsito, trazendo acidentes de trânsito para as cidades. E os hospitais públicos, assim, sendo ocupados por acidentes de trânsito, quando esses leitos poderiam estar sendo ocupados por outras enfermidades. Então, isso gera um custo social muito grande e também se falar nas sequelas que esses acidentes deixam, que muitas vezes as pessoas ficam incapacitadas de trabalhar e gerando um custo social muito alto para um país pobre, uma região pobre, um estado pobre, uma cidade pobre. Digo pobre porque nós não podemos nos comparar com o PIB dos países da Europa e a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa questão dos índices de acidentes de trânsito, principalmente em Campina Grande, que anteriormente Campina Grande não aparecia como problema nas nossas estatísticas anteriores. Acidentes de trânsito não eram problema, e hoje a gente tem a estatística Campina Grande já aparecendo nas estatísticas nacionais como uma das maiores, as cidades que tem mais acidentes de trânsito por habitante. Então, isso também é um ponto preocupante para as gestões públicas, tanto para a STTP como para o DETRAN, porque vocês têm que entender que o Estado é quem emplaca os veículos e ele é quem forma os condutores. Então, é importante que exista uma boa formação dos condutores e uma fiscalização também na forma como esses veículos estão sendo emplacados e conduzidos nas cidades. Compete ao município tomar conta da forma de deslocamento dessas pessoas nas suas vias, se respeitam as placas de sinalização, as faixas de pedestres, semáforos e toda essa postura do motorista tem que ser tomada de conta pelo município. Quando nós vamos agora para o estado da Paraíba, nós tivemos o cuidado de destacar as cidades que têm as maiores frotas, as 4 maiores frotas no estado. A cidade de João Pessoa é a cidade que tem a maior frota, tem uma frota de 321.968 veículos automotores, e Campina Grande aparece aí com 151.845. Nós fizemos um comparativo dos últimos 5 anos, ano de 2010 até 2015. A gente observa que a frota de Campina Grande cresceu 43,8%, e vocês podem observar que a frota de Patos cresceu mais, de Santa Rita, que cresceu 86%, e de Patos cresceram mais do que as frotas de Campina Grande e de João Pessoa. O que é isso que representa? Representa que as cidades que ainda não têm um problema de trânsito nem de congestionamentos, essas cidades vão ter uma tendência maior de comprarem mais veículos, comprarem mais motos, porque ainda existe toda uma flexibilidade viária para que essas pessoas optem para a nova aquisição de veículos. Diferentemente das cidades maiores, como por exemplo em Recife, em São Paulo, você hoje em dia para comprar um novo veículo automotor, você vai pensar 2 vezes, porque você hoje não tem mais capacidade de andar no sistema viário. Paralelamente, essas cidades maiores, elas também tiveram mais cuidado e investiram no uso do transporte coletivo. E para a gente entender e resolver os problemas da mobilidade urbana, nós temos que dar prioridade ao transporte coletivo, porque estamos vendo que com esse crescimento de frota individual, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Também a gente pode enfatizar aí a questão da participação das motos. Vocês podem observar aí que em Campina Grande a participação da frota de motos em relação aos veículos automotores é de 31,1% de motocicletas em relação à frota. Aí vocês podem observar aí que a cidade de Patos, ela tem 43% de motos em relação à sua frota. Então,
a gente tem que começar a se preocupar com essa motorização dos veículos por duas rodas no nosso estado como um todo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso plano de mobilidade, que ele, na realidade, ele foi balizado em uma lei maior e nós seguimos todos os objetivos e as diretrizes da lei maior, da lei da mobilidade urbana. Então, os objetivos estratégicos que foram estabelecidos para que pudéssemos desenvolver esse plano, depois estabelecemos as diretrizes e também propusemos ações para a implementação do plano. Dentro dos objetivos estratégicos, nós estabelecemos que Campina Grande tem que incentivar o uso do transporte coletivo frente ao transporte individual. Nós estabelecemos também como objetivo estratégico que Campina Grande tem que sensibilizar a gestão municipal para que ela possa capacitar suas equipes para que ela possa implementar o plano de mobilidade urbana. E dentro desses objetivos, que foram outros, eu vou citar apenas dois, nós estabelecemos 5 grandes diretrizes para o nosso trabalho. Também vou falar para vocês, não vou falar de todas, vou pensar algumas coisas que são interessantes para que possamos refletir sobre a problemática da mobilidade urbana na nossa cidade. Então, o primeiro ponto, o transporte não motorizado, foi uma diretriz estabelecida, o transporte público coletivo, a circulação e o sistema viário, o gerenciamento do plano de mobilidade urbana de Campina Grande e as fontes de financiamento para que esse plano possa ser executado. Todo o nosso trabalho ele seguiu fases, onde essas fases foram o diagnóstico. Nós fizemos um diagnóstico, esse diagnóstico ele foi elaborado durante esse período pela equipe técnica, também pela ajuda do Comitê Técnico de Mobilidade, pela sociedade de uma forma geral, os conselhos municipais que participaram ativamente conosco na estruturação desse trabalho. Posteriormente, nós fizemos uma análise de todos os dados coletados e as informações necessárias e depois nós fizemos a nossa colocação com as propostas do que deveria ser contemplado neste plano. Gostaria de informar também que, durante esse período, nós tivemos o cuidado de preparar 2 documentos. Primeiro, preparamos um documento técnico, que é basicamente um livro. Nós vamos deixar, inclusive, esse material disponibilizado nas bibliotecas das universidades, nas bibliotecas públicas do município, para que sirva de fonte de pesquisa para as pessoas. E também colaboramos junto com a Procuradoria do município na elaboração de um projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo ao Poder Legislativo e que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, sendo assim também um instrumento legal. Então, Campina Grande hoje tem o seu instrumento legal que estabelece a política municipal de mobilidade urbana. Quando a gente vai falar um pouco do transporte não motorizado, a gente fica assim, às vezes sem entender o que é esse transporte não motorizado. Então, o deslocamento a pé, ele faz parte desse transporte não motorizado. E nessas inúmeras visitas, pesquisas que fizemos e contato muito direto com a comunidade, nós percebemos que as pessoas não estão satisfeitas com o nível das calçadas de nossa cidade. Isto é uma questão também cultural, onde as pessoas muitas vezes não se preocupam com o zelo do passeio do pedestre. Isto também é importante que as pessoas percebam que a população está ficando velha e envelhecendo. Existe uma grande massa de pessoas que estão atingindo já uma certa idade e que essas pessoas precisam se locomover com segurança nas cidades. As pessoas precisam encontrar calçadas que não derrapem, precisam encontrar calçadas que não tenham batentes nem buracos para que elas possam fazer a sua caminhada com conforto e com segurança. Também contempla o transporte não motorizado, a questão do deslocamento por bicicletas. É importante que a gente entenda que existe um deslocamento de bicicleta e que esse deslocamento não é só o lazer. A pesquisa que nós fizemos, que vocês vão ter a oportunidade de ver aqui,
nós trabalhamos com as pessoas que fazem o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa ou estudo. Então, o nosso trabalho que foi coordenado pela professora Aida Pontes, professora desta universidade aqui da Cacisa, ela fez todo o trabalho junto conosco, onde foram identificados pontos de pesquisa, os principais corredores viários da cidade, para que nós pudéssemos identificar quais os pontos de pesquisa. Então foram identificados 12 pontos na cidade. Dentro desses 12 pontos, o ponto que apresentou o maior deslocamento de ciclistas foi da região do Zé Pinheiro para a rua Almeida Barreto, Distrito Industrial, já requerendo uma interferência do município em relação à questão da segurança viária para esses ciclistas. Aí vocês podem observar o trabalho que foi desenvolvido pela equipe, a professora Aida e toda a sua equipe, quando ela utilizou estagiários das universidades da Cacisa e da Universidade Federal de Campina Grande, o pessoal do curso de arquitetura. A realidade encontrada em Campina Grande, também com base nos trabalhos que fizemos em campo, onde vocês podem observar a Rua Almeida Barreto, que é a Rua Almeida Barreto é a rua que liga o Hiperbom Preço, na região do Açude Velho, até a refinações de milho, já chegando no Hospital Pedro I, e vocês podem observar aí ciclistas que trafegam sem nenhuma segurança e competindo livremente com os veículos, onde os ciclistas e os pedestres são as partes mais frágeis do trânsito e que eles precisam de ter algum respaldo para que possam trafegar com segurança. Então, dentro desse diagnóstico, todo esse trabalho, nós propusemos algumas ações. Eu elenquei duas para ficar mais fácil da gente entender, onde nós sugerimos que Campina Grande prepare seu plano cicloviário. É importante que tenha um plano, porque esse plano vai dizer o que fazer, quando fazer, quem vai fazer, como fazer e quanto vai custar. Então é preciso se preparar um plano. Essa ação entra como uma ação de curto prazo. As ações que estão contempladas no plano, elas dizem respeito a 4 secretarias que estão envolvidas neste plano: a Secretaria de Obras do Município, a STTP, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Serviço Urbano e Meio Ambiente. Também foi identificada como ação proposta a campanhas educativas. A professora Aida nos falava que houve um ponto muito interessante, que quando os ciclistas eram abordados nas vias, muitas vezes eles diziam: olha, a gente não quer atrapalhar o trânsito. Ou seja, eles não tinham nem noção, nem conhecimento de que eles também fazem parte do trânsito e que eles não estavam atrapalhando o trânsito. O modelo de transporte, de trânsito e de sinalização viária adotada hoje na cidade, inclusive no nosso país, é uma prioridade tão grande para o carro que as outras modalidades de transporte ficam esquecidas. Então, sugere-se neste plano também que o município adote campanhas educativas. Campanhas educativas informando as pessoas que dirigem automóveis como elas devem se comportar a encontrar um ciclista na via. Campanhas também para informar o ciclista como ele deve se comportar no sistema viário para não causar acidente, nem pôr em risco a sua vida, nem a vida de outras pessoas. A segunda diretriz, nós vamos falar sobre o transporte público coletivo. Também entendemos que esse é o grande ponto da melhoria da mobilidade urbana, quando a gente migrar, conseguir, dentro de um objetivo maior, fazer com que o transporte coletivo seja priorizado nas vias e que esses transportes tenham um nível tão bom de qualificação que as pessoas possam migrar do transporte individual para esse transporte coletivo. Quando nós conseguirmos mudar essa cultura, mudar esse comportamento e fazer com que o sistema de transporte seja um item importante para a cidade, nós vamos contribuir para a melhoria da mobilidade urbana na nossa cidade. O trabalho de pesquisa que fizemos em relação ao sistema de transporte foi uma identificação das linhas de desejo de deslocamento das pessoas. Nós tínhamos uma pesquisa do auxiliar há mais de 15 anos. Essa pesquisa foi feita uma projeção para 20 anos, então, com base nessa projeção de dados, nós estudamos as linhas de desejo de deslocamento das pessoas, ou nas pessoas que andam de ônibus, elas têm necessidade de deslocamento nesses pontos azul, rosa e vermelho.
Então é importante que o sistema de transporte ele contemple essa necessidade de deslocamento das pessoas. Nos bairros onde nós não tínhamos dados, nós fizemos uma pesquisa domiciliar e identificamos 4 bairros que eles adensaram nesse período e que nós não tínhamos nenhuma informação. Então nós fizemos um estudo de pesquisa domiciliar de transporte, perguntando a renda, o deslocamento, para identificar o número de viagens que essas pessoas fazem por dia e para onde elas vão e qual é a modalidade de transporte que elas utilizam. Então nós identificamos aqui o conjunto Dona Lindu. Esse conjunto Dona Lindu ele está localizado no bairro de Bodocongó, nas imediações do campus da UEPB e da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande. A gente pode observar que do lado esquerdo, vocês podem observar que essa mancha azul é o bairro de Bodocongó, onde está localizado o conjunto Dona Lindu, e essa outra mancha azul é o centro da cidade. Então vocês podem observar que essa linha mais forte é a linha... Essa linha mais forte é os maiores deslocamentos saem do bairro de Dona Lindu e as pessoas desejam ir no centro. Mas existe também uma demanda muito grande de pessoas que moram em Dona Lindu e desejam ir para o bairro de Capolé. Outra demanda também considerável as pessoas que moram no Dona Lindu e desejam ficar dentro do próprio bairro de Bodocongó ou com destino às Malvinas. Fizemos também a mesma pesquisa no conjunto Ronaldo Cunha Lima, que é um conjunto que está localizado junto das Três Irmãs, já nas imediações da Alça Sudoeste. Esse conjunto também existe voltando aqui, o conjunto é esse que está no canto esquerdo da tela, e vocês podem observar o centro da cidade com essa mancha azul marinho. Também vocês podem observar que o maior desejo de deslocamento é o centro da cidade, e posteriormente a gente tem aí o bairro de José Pinheiro, também as Malvinas e Bodocongó. Então as pessoas que moram nesse bairro, elas não querem só ir ao centro da cidade. O modelo de transporte que nós temos hoje na cidade leva todas as pessoas para o centro da cidade, independentemente das pessoas quererem ir ou não ao centro da cidade. Isso gera uma sobrecarga no sistema viário, trazendo congestionamento do trânsito e uma perda de tempo do usuário para atender suas necessidades de deslocamento. Outro modelo, outro estudo, foi também no conjunto Major Veneziano, que é um conjunto que está também na região sudeste da cidade, na região sul da cidade. E também vocês podem observar o que está na tela esquerda, no canto da tela esquerda, e a mancha azul é o centro da cidade. Vocês podem observar que no conjunto Major Veneziano houve uma pulverização, não existe assim um deslocamento muito denso para determinada área da cidade. Mas a gente pode observar que o centro da cidade e o bairro das Malvinas, eles apresentam aí como os principais pontos de necessidade de deslocamento. Identificamos também nessa pesquisa que o nível de renda dessas pessoas é baixo. A gente tem um nível de renda baixo nessas regiões pesquisadas e que a taxa de mobilidade urbana desses conjuntos é muito baixa. A gente tem conjunto que a gente não conseguiu atingir a média da taxa de mobilidade urbana de Campina Grande é 1,7. E nos países em desenvolvimento essa taxa chega a 2. E nos países em desenvolvimento essa taxa chega a 4. Então nós temos uma taxa de mobilidade muito baixa nesses conjuntos pesquisados. Essa é a rede do sistema de transporte de Campina Grande, que foi instituída há mais de 20 anos. E é um modelo que precisa ser reestruturado para que se possa ofertar um transporte melhor para Campina Grande. Vocês podem observar, a cidade é dividida por áreas de atuação, e a doutora Araci, a gerente de transportes da SCP, ela sabe muito bem a dificuldade que tem de fazer planejamento com essa malha toda fragmentada, onde por cada cor da cidade, por exemplo, a área 1, que é azul, opera uma empresa de ônibus, e muitas vezes para você fazer o deslocamento da área 1 para a área 6, você tem que pedir licença ao pessoal da área 9.1, da área 07, fica muito complicado de se fazer uma gestão e atender à necessidade de deslocamentos da população. Com base nisso, foi feita uma nova proposta e a cidade foi dividida em 3 áreas de atuação, onde aí se espera
poder ter um transporte melhor e se fazer um planejamento de transportes melhor para a nossa cidade. Então, as ações propostas são a reestruturação do sistema ônibus, reestudar o sistema, traçar novas diretrizes e, a partir daí, começar a implementar com ações de curto, de médio e de longo prazo. E também se pensar nos corredores de transporte, onde esse transporte não pode mais estar competindo nas vias com o veículo individual e perdendo tempo e assim aumentando o tempo de deslocamento das